Lei Geral do Esporte, queria que você falasse o que é pra gente, basicamente, e sobre aquela polêmica sobre a questão da cláusula compensatória, que os atletas chegaram a fazer uma manifestação, a Leila, né, que é a relatora do projeto, adiou a votação, mas aconteceu a votação. E uma coisa que eu acho estranho dos clubes, assim, igual você falou, né, da importância do debate, dos clubes participarem, e, pô, quando tava ali pra ser votada a questão, os clubes soltam a nota, ela, lógico, se sentiu pressionada, porque a torcida vai ali. Ficou meio sem noção, essa foi a não, minha isso aí? grande crítica e eu passei isso aos clubes, né? Até porque quando eu fiz a Sociedade Anônima de Futebol, eu tenho uma maneira de conduzir que é dentro de uma democracia participativa, de chamar os clubes, fazer as audiências públicas, mas ir além das audiências públicas, né? Fazer conversas setoriais. É o meu modo, né? Isso não está na lei, isso não é obrigatório, é o meu modo de conduzir, porque eu acho que se a gente ouve todas as partes, a gente tem menos chance de errar, né? Errar, como eu disse, toda lei pode ser desafiada, né? Mas se a gente ouve todo mundo, é mais difícil de errar. A Lei Geral do Esporte. A Lei Geral do Esporte, ela... Pô, bicho, ela está há 7 anos tramitando no Senado. Quando eu cheguei lá, já tinham 5 anos de tramitação. Ela foi feita por um grupo de juristas, não participei deles, mas conheço alguns, que lá atrás começaram a escrever, tanto que ela traz várias isenções fiscais da época da COP das Olimpíadas, né, que tinham regras especiais para importar equipamentos sem pagar tributo e tal. Isso a gente tem até que ver se o governo federal vai manter essas isenções, que são muitas, né? Mas tinha uma razão, né? Ele trouxe aquela experiência da Copa da Olimpíada e trouxe definitivo dentro da lei. Quando eu assumi lá no Senado Federal, junto com a Leila e com o senador Romário, e com, bom dizer, com o senador Girão também, que foi presidente do Fortaleza, nós sentamos, pegamos aquela lei que estava lá há 5 anos e começamos a discutir para atualizar, né? Porque 5 anos se passaram, para a gente dar impulso, então, ao projeto. Só eu apresentei 60 emendas, 59 emendas, só uma não foi aceita, porque eu fiz justamente a contribuir com essa atualização. No Senado Federal, a gente votou no ano passado, não deu problema nenhum, não deu jogador com mão na boca, né? Tudo passou sem nenhuma discussão. Quando ela vai para a Câmara, houve aí talvez um assodamento do meu querido amigo deputado Carreiras, aliás, mando um abraço para ele, e talvez lá na Câmara precisasse ser debatido mais as alterações que ele estava propondo, principalmente da cláusula penal, né? Porque no Senado a gente chegou à construção de uma cláusula penal no modelo italiano. Como é que é hoje? O atleta é contratado, vamos lá, porque aconteceu muito, que causa inclusive do endividamento do Botafogo. O cara é contratado pelo Botafogo por 5 anos. Chega 2 anos e meio depois, ele já não está mais rendendo aquilo e tem uma multa de tantas mil vezes o valor do salário e geralmente é isso que causa o endividamento dos clubes. E muitos dizem, mas lógico, pô, o cara mandou o jogador embora também, não quer pagar nada. Não, tem que ser pago sim, né? Mas a gente tem que achar aí uma equalização no que é devido e justo do que sacrificar também demasiadamente o clube ou permitir um enriquecimento ilícito do jogador. E a gente foi ali estudar na legislação italiana da seguinte maneira: se eu te mandei embora no meio do contrato, mas 2 meses depois você foi contratado ganhando a mesma coisa, 3 meses depois, ganhando a mesma coisa que você ganhava comigo, por que eu tenho que te indenizar se você não teve perda nenhuma? Né? Vou dar um exemplo do meu amigo Romário, né? Ele é credor do Vasco, do Fluminense e do Flamengo, porque ele ia de um para outro clube, né? Os clubes rescindiam com ele por algumas razões. O Flamengo já pagou ele. Né? O Flamengo acho que já pagou, o Vasco está pagando, o Fluminense falta pouco, né? Mas ele era recontratado em outro clube ganhando a mesma coisa ou mais e ficava ainda com um caminhão de dinheiro para receber do clube que mandou embora. Então a gente chegou ao modelo italiano. Se o atleta for contratado por menos, a diferença é a cláusula penal, vai ser a pena. Se ele for contratado de igual para mais, o clube para de pagar. E isso não gerou nenhum problema. Na Câmara dos Deputados foi mexido nisso, foi parcelado, foi pela metade e começaram os atletas a fazerem a greve, mão na boca e tudo mais. Quando voltou agora para o Senado, a gente voltou ao texto praticamente original. Poucas alterações da Câmara a gente aceitou, porque no Senado ele já tinha sido discutido, é bom dizer isso. Mas por conta dessas alterações ele vai ter que voltar de novo para... Não, agora ele já vai para a sanção do presidente. Vamos ver o que o presidente vai sancionar. Lembrando que o que ele vetar, o Congresso ainda pode derrubar o veto.
né, numa sessão do Congresso. Mas, basicamente, o que muda aqui rápido? Primeiro, olha que coisa bacana, vamos reconhecer a formação a partir dos 12 anos de idade, inclusive para que o atleta possa ter o direito do Bolsa Atleta, falando de outras modalidades. E por quê? Olha a nossa Raíssa, campeã do skate, menina com 12 anos de idade. Pô, ela estava preterida, gente. Vamos pegar algumas modalidades de ginástica olímpica e tantas outras que o atleta começa muito cedo e ele precisa ter acesso ao Bolsa Atleta, né? O clube também formador passa a ter uma proteção maior, ainda que não valha para o futebol para fora, né? Se ele for transferido para fora, esse período de 12 a 14 não entre, mas se ele for transferido para dentro, ele entra e a gente garante mais uma receita para o clube formador. Primeiro golaço da Lei Geral do Esporte, na minha opinião, aí também um pouco pela minha vivência. Segunda questão importante da Lei Geral do Esporte. A cláusula penal ela passa a ser mais justa, porque se o atleta for mandado embora, ele tem direito a receber a cláusula, mas se ele for contratado poucos meses depois por outro clube ganhando a mesma coisa ou mais, ele não teve prejuízo. Se ele ganhar menos, deve ser compensado. Se ganhar R$1 a menos, ele vai ser compensado. Vai ser compensado da diferença. A outra questão, que aí houve uma grande discussão, porque os clubes entraram os 45 minutos do segundo tempo, né? Foi até uma emenda minha, que eu perdi, foi a única que eu perdi, né? Porque a gente sabe que existe o salário de carteira e o salário de imagem. O salário de imagem, pela lei atual, a Lei Pelé, ele só pode ser 40% e o de carteira 60% da remuneração do atleta, né? A Lei Geral do Esporte, que é a atualização, diga-se, da Lei Pelé, eu fiz uma emenda que pudesse ser o inverso. Até porque aqui entre nós, a gente sabe que tem muito atleta que joga mais pela imagem do que pelo... Né? Então, no Flamengo agora tem alguns aí. Pois é. Então a imagem dele vale mais do que ele joga. Mas falando sério, enfim, o mercado, a gente sabe que a imagem hoje, até pelo produto futebol, está muito valorizado. Às vezes, por que não o atleta receber mais na imagem? Ele prefere que ele pague menos imposto e menos na carteira. Mas eu fui vencido e aí a gente chegou num acordo a 50-50. A redação, confesso, ali no afogadilho da aprovação, ficou dúbia. E a gente acertou agora, numa emenda de redação, no Senado, deixando claro que pode ser meio a meio. Né? Se o total que ele ganha são 100, ele pode ter 50 na imagem e 50 na carteira. De carteira de trabalho. Né? Isso também é um benefício para o atleta e para os clubes, na minha opinião. Não acho que tenha perdas nisso, porque os próprios atletas preferem e muitos jogam da imagem. A Lei Geral do Esporte traz na questão da justiça desportiva, é bom que se diga, porque muitos aí estão querendo contestar isso, deixar bem claro. A justiça desportiva ela vem da Constituição Federal, a Lei Geral do Esporte não muda, tem que existir a justiça desportiva. O que a gente permite é que haja junção de tribunais. Por exemplo, o futebol. Futebol hoje, a FIFA não é só futebol, ela é futsal, não é isso? Por que você vai ter um tribunal do futsal e outro do futebol? Você pode juntar num tribunal só. Você pode, por exemplo, ter um tribunal do polo aquático, da natação, da ginástica rítmica, entendeu? Você pode juntar isso, você ganha economia e você ganha qualidade, porque muitas vezes os tribunais esportivos de outras modalidades, eles não têm a mesma qualidade do futebol, que é o mais atrativo para os advogados, operadores de direito. Então, permite essa junção isso por uma questão de economia. A outra questão importante é que o código de cada modalidade pode ter o seu próprio código de justiça desportiva. Hoje, o que há é um código só, o CBJD. Né? Só que lá, ele regula a mesma coisa para o futebol e para o remo. O remo é diferente, o remo é uma regata, tudo acontece num dia só. Não tem nem tempo de você julgar e suspender o atleta, que nem é para o futebol. Né? E isso permite para o operador de direito, para o advogado, ele estudar um único diploma da modalidade que ele queira trabalhar. Então, por exemplo, permite que a CBF pegue a legislação de disciplina da FIFA, né,
que serve para o mundo inteiro, menos para o Brasil, que o Brasil tem o CBJD, pegar ela inteira e trazer para dentro como se fosse o seu ordenamento, né, do futebol. Isso é um ganho enorme, né, porque, inclusive, até para quem estuda, facilita. Sim. Como advogado. Então, essa é uma outra grande alteração que a Lei Geral do Esporte traz. Em linhas gerais, eu acho que é isso, tem a parte toda tributária, de isenções, que a gente tem que ver como o governo vai se comportar, mas eu acho que é um ganho muito grande a Lei Geral do Esporte. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.